Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia do Pitch Talk Podcast, Grupo Filmin, patrocínio Garvari e Up Películas. Eu sou o Cristiano, head de marketing do Grupo Filmin e estou aqui com um cara que vive o automobilismo até o talo. Quem será? Ele mesmo! Quem será ele mesmo? Barba, piloto de drift da Garvari e parceiro nessa jornada. É nóis, é um prazer aí. Bora, Barba! Galera, Valeu! muito animado aí para começar esse papo aí. A gente respira carro, respira automobilismo dia a dia, todo dia. Então eu acho que vai ser bem interessante esse papo aí com alguns nomes de peso, eu diria, né? Do drift aí e das pistas. Sensacional, Barba. Sensacional. Galera, vocês conhecem o Lucas? O André Lucas? Eu não. Apresento para vocês. Nosso amigo Barba. Sim, meu nome é André Lucas. Não, o nome dele é Barba, o apelido é André Lucas. Verdade. Tivemos que inverter. Aí. Essa é a pegada, galera, do Pitch Talk Podcast. Uma ação realizada pelo Grupo Filmin, com patrocínio Garvari e Up Premium, que foi idealizada com um único objetivo: contar histórias. Esse é o nosso foco, né, Barba? É contar histórias, é ser um hub de entretenimento, demonstrando técnica, a geração de negócios, dicas, ou seja, vamos enriquecer nossas vidas através de histórias. Venha com a gente que você não vai se arrepender. E olha que sacada, né, Cris? O Top Premium, ele tem muito a ver com a nossa atmosfera aqui. Por sinal, você sabe o que é um pit stop? Barba, eu não respiro pista, mas eu sei sim, cara. Olha aí, hein? Olha aí. Agora sim. É aquela paradinha rápida no box, é isso? Né? Aquela parada no box, aquele pit stop, aquela parada para você respirar, olhar e entender que tem caminho para você se desenvolver. Então, é esse momento de parada, esse momento que a gente está trazendo para você, parar e, através de histórias, poder se desenvolver. É isso, numa analogia direta assim com a pista, eu acho que é aquela hora em que você está tentando fazer o melhor tempo ou a melhor volta no drift, né, independente. E é aquela hora que a equipe dá o sinal no rádio para você aqui, parar no box, pit stop e tal, você encosta o carro, esfria a cabeça, esfria o equipamento, troca pneu, ajeita tudo que precisa no carro para poder voltar aí, né? É isso aí. E acelerar, né? É muito. É isso aí. Trajetórias que aceleram. E essa é a pegada do Pitch Talk, pessoal. Você vai ouvir de tudo um pouco. Não tem nada engessado. Isso é o mais bacana. Vai ter desde aquele papo técnico sobre aplicação de película, até histórias de bastidores, com pilotos de drift, desafios do dia a dia, dicas práticas para quem está começando. Essa é a essência do Pitch Talk, né, Barba? É isso aí, cara. Sem enrolação, sem muita frescura. Basicamente, a gente tá num podcast direto aí com os melhores, tanto do mercado quanto das pistas e tudo mais, para a gente poder ter um bom papo aí. Sabe que a gente sabe que esse universo tem muito a ver com estilo de vida, paixão, suor principalmente, né? E muita adrenalina e aceleração, muito ronco de motor, é isso. E você que está ouvindo aí, já aproveita e segue o Pitch Talk no seu player digital favorito. Episódio novo com conteúdo que realmente agrega valor. Aqui a gente abastece somente para você acelerar nas ideias e nas pistas, né? Não é, Barba? Eu vou na carona com o Barba. Não, acelera que eu vou junto. Bora lá, né, Barba? Aí, bora aquecer os pneus aí, ajeitar o capacete, afivelar os cintos, porque o Pitch Talk tá na pista e é para valer. É isso aí, galera. Pitch Talk, a parada estratégica que reabastece suas ideias e acelera você direto ao pódio. Bora lá, vamos acelerar, vamos nessa. Vamos. Pessoal, então hoje temos duas presenças muito ilustres, que são dois caras sensacionais, com histórias riquíssimas para compartilhar com vocês. Eu tenho a honra de apresentar aqui em primeira mão o cara que leva o drift para os seus seguidores, da pista para os seus seguidores, e são milhões. Temos aqui a honra de apresentar o Jorge, criador de conteúdo, referência nacional, a lenda. Muito obrigado, Jorge, pela presença. Eu que agradeço, nem sabia qual é isso tudo aí que você falou. Demais. Não, mas eu fico contente, né? Eu quero agradecer o convite, né, de todos vocês aqui, de estar presente aqui. Vamos contar um pouco da minha história, né? Acho que a gente tem algum tempinho aí. Acho que vai ser curto, mas a gente vai falar bastante. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Seja bem-vindo. Fala, pessoal. Hoje o papo aqui é com
um grande amigo pessoal aí, já de uma década talvez, quase uma década. Calma. Porque- Amigos. Amigo. Amigos, eu também faço parte desse amizade. Também? Então, hoje o papo é com um cara que viu o drift pela primeira vez da arquibancada e simplesmente decidiu que era isso que ele ia fazer pra vida. É um amigo pessoal aí. Temos 2 amigos, o Jorge também, né? A gente compartilha aí uma amizade de alguns anos, mas apresentar aí nosso amigo Bruno Dapper, o famoso Piazotti do drift, pra quem não conhece pelo nome do pessoal, né? É o Piazotti do drift aí. Seja bem-vindo aí, Bruno. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela consideração. Tamo Um junto. grande amigo aí, praticamente uma década de amizade. É isso. E o Drift só vem fortalecendo aí cada vez essa amizade, não só o Drift, como a música também, que a gente é bem parceiro e tamo junto aí. Vamos contar um pouco dessa história e mais uma vez agradeço pelo convite. É o drift e a música. Quais são os bordões? Vamos lá, já vamos começar. Nossa, É o bordão. Qual é o bordão? Hein, vamos lá, fala 2 aí. O mais 2. famoso, então. É o Drift, Pia. Esse é o mais famoso. É o É? drift. É o drift. Esse serve para várias ocasiões. Quais são elas? Quais são? Ah, se deu problema, tu bateu o carro, né? Daí tu olha pro teu amigo. É o drift, né, viado? Se deu certo também, né? Daí o cara sai empolgado. Nossa, nós demos aquela bota que saiu juntinho. É o drift, né, É meu? o drift. É aquela felicidade. Pode ser na hora da felicidade ou pode ser na hora do aperto. É o drift. E quando chega também, quando eu cheguei aqui no prédio aqui, eles estavam lá no último andar, eu estava no estacionamento. Aqui eles falaram assim, falei assim, é o drift. É uma saudação, né? Demais, demais. Pessoal, isso é conexão. É isso É. que a gente busca aqui no Pit Talk, né, nesse nosso podcast, que são conexões infinitas que façam significado, que sejam formadas por histórias reais, histórias que inspiram. Então, para a gente começar esse nosso papo aí, gostaria que eu pedir para o Jorge contar um pouco dessa trajetória em etapas, né, para ser o primeiro bloco, né? A gente vai trabalhar aqui com alguns blocos, uns temas e uns assuntos bem legais. Então, Jorge, conta da tua trajetória aí, em etapas, né? Como é que você define essa trajetória para o pessoal conhecer e depois a gente vai entrar em alguns pontos aí legais. Eu acho que eu vou começar, tipo, o meu pai, ele corria de kart, né? O meu pai começou no kart de uma maneira engraçada até. Lá em Blumenau, eu sou de Blumenau, eu sou natural de Blumenau, hoje moro em Balneário, eu sou natural de Blumenau. Tinha uma pista de kart lá, uma pista bem pequena, e meu pai foi assistir essa corrida lá que estava acontecendo. E tinha um kart lá que tava uma plaquinha, Vents, e o cara tava correndo com esse kart escrito Vents. Aí meu pai esperou acabar a corrida e tal, e foi falar com o cara. Ele falou, eu tenho interesse, só que eu nunca andei de kart, não sei como é que funciona e tal. Daí ele falou, e era um motor forte, já era um kart profissional, né? Tava recém-corrido, tinha participado da corrida. Aí ele falou assim, não, dá uma voltinha aí pra ver se tu gosta, né? Aí meu pai sentou no kart, empurrou, porque o kart só pega no tranco. E meu pai não tinha noção nenhuma de nada. Ele simplesmente acelerou na reta e foi acelerando, se perdeu e bateu e desmanchou o kart nos pneus. Aí o dono do kart foi correndo lá pra ver se ele tinha se machucado, chegou, e aí? Se machucou, tá tudo certo? Ele falou, é isso aqui mesmo que eu quero, pode embalar que é meu. Aí comprou o kart ali. E aí ali ele começou, né? E aí eu nasci, tipo, meus primeiros passos caminhando foi sair da minha mãe e fui caminhando até o meu pai que estava sentado no kart. Então a minha história no kart é muito no automobilismo, né? O kart é o berço do automobilismo. A minha história no automobilismo começou desde os meus primeiros passos caminhando como um ser humano mesmo, assim, sabe? E aí, tipo, acompanhando sempre meu pai, igual meu filho também tá nas veias já. E eu sempre quis correr de kart e tal. E aí, quando eu tinha 8 anos de idade, eu conversei com uns amigos meus na escola, com 8 anos só. E não tinha mais essa pista de kart, não tinha mais a facilidade que a gente tem hoje, tem várias pistas em voltas, assim, era mais difícil, tinha que ir para São Paulo para correr, então não era tão fácil como é hoje, né? Tinha pista aqui de Itajaí, só que já tava meio que acabando, assim, sabe? E aí eu tava, pô, preciso fazer uma corrida. E tinha um shopping em Blumenau que tinha uma pista indoor lá, com os karts de criança. Falei, meu pai, vamos comprar um troféu e vamos fazer uma... anos, Jorge, isso? Tinha 8, 9 anos. 8 anos. Cara. E aí a gente foi lá, foi numa loja de troféu, comprei um troféu que tinha um kartzinho desenhado, combinei com uns amigos meus, ele tava em 8. A gente conversou com os pais, vamos fazer a corridinha lá, fizemos a corrida, ganhei a corrida, foi meu primeiro troféu, o troféu que eu comprei. Tem ele ainda? Tem ele ainda. Comprou e ficou com você. Foi. Que tipo... Mas eu ganhei ele. Perfeito. Beleza, aí daí pra frente só foi crescendo.
A gente comprou o primeiro kart, aí eu ia para São Paulo correr, corria em Joinville, corria nos campeonatos que tinham regionais aqui em Santa Catarina. E aí a coisa foi pegando preço, foi indo. E surgiu a oportunidade de experimentar um Fórmula Ford na época, em Interlagos. Aí andei na Fórmula Ford. Até tem uma história legal na Fórmula Ford, tipo, quando nos primeiros treinos não tinha rádio, não tinha nada, eu tava só andando em Interlagos, tipo, eu tava andando na primeira vez num Fórmula e a primeira vez em Interlagos. E aí eu tinha, sei lá, 15 minutos pra andar na pista, né? E aí eu tô andando, acabou os 15 minutos e eu passo na reta e não tinha rádio, ninguém me chamar. E mais uma volta e passava na reta, eu tava, tipo, era só eu e Interlagos ali, dentro de um Fórmula. E os caras pendurados nas cercas me chamando pra entrar pra dentro e tal. E eu passava na reta até que um cara pulou na pista lá e me trouxe pra dentro do box. Não ia sair nunca de lá. Que demais. Esse é o começo, agora eu não sei se tu quer isso. Pô, vamos lá. O que aconteceu na sequência? Ah, eu Como fui é que- participando de várias categorias. Tipo, aí, tipo, eu corri na Fórmula Ford, depois surgiu a oportunidade de andar na Copa Clio. E aí eu fui crescendo as categorias, né? Copa Clio, depois eu fui para o campeonato de marcas, aí a gente comprou, meu pai comprou o meu primeiro carro de corrida, até tu tinhas perguntado por que o número 20, né? Sim. O meu número na época do kart era 77, porque meu pai usava o número 77, e aí quando eu fui fazer esse treino lá na Fórmula Ford, o carro que estava lá era um número 20. Então eu não procurei se eu achava alguém para fazer o adesivo, botar o 77, não tinha, foi com o número 20, e eu comecei com o número 20. Quando a gente comprou o primeiro carro de corrida, veio também o adesivo número 20. Eu pensei, não, tem que ser o 20, tem que e é o 20 que vai ficar. E aí eu corri na Copa Clio, aí depois veio Marcas, depois da Marcas, foram surgindo oportunidades, assim, até eu chegar na Stock Car. A Stock Car é a categoria, tipo, que todo mundo, na época, é o que mais... Acho que até hoje, nos dias de hoje, a Stock Car o ápice do... E eu não cheguei na principal, eu fiz a Stock Car Light, que na época os carros eram muito parecidos. O chassi era o mesmo, o motor era o mesmo, só que era um pouco mais reduzido a cavalaria. E aí eu fiz corri na Stock Car, também com o número 20. E ali começou uma parceria com a Pneu Store, que eu tenho até os dias de hoje. Isso aí eu dei uma adiantada boa, já estou em 2011, já quando eu estreiei na Stock Car. E aí ali começou a minha parceria com a Pneu Store, que na época não era Pneu Store, era Cantu Pneus, não existia a Pneu Store, Perfeito. né? E aí eu comecei na Stock Car, fiz o ano inteiro, foi um ano muito bacana, de bastante aprendizado. Minha primeira corrida foi em Interlagos, então uma pista que eu já conhecia. E aí, quando eu entrei na pista, eu entrei no carro, senti o carro, falei, nossa, que Stock Car, né? Um V8, aquele barulho legal e tal. Entrei na pista andando, eu já conhecia o traçado, então eu me adaptei muito rápido. E eu andando com o carro, nossa, eu pensando comigo, né? Nossa, eu vou andar nas cabeças, acabou, não tem pra ninguém. O carro tá vestido, tava até um pouco nessa linguagem nova de hoje, desumilde comigo mesmo, assim. Nossa, acabou, não vai ter pra ninguém, é primeiro na hora. E eu tava andando, me senti muito bem já no primeiro contato. Cheguei no box, não tinha o rádio no primeiro treino ainda. Cheguei no box e fui olhar o meu tempo, porque eu pensei, nossa, eu tô enfiando o tempo no segundo colocado, né? Aí eu olhei o meu nome na listinha, lá tinha 2 páginas, eu olhei e o meu nome não tava. Falei, ué, que estranho, né? Aí espera um pouquinho, a página vira pra ver a continuação. Eu tava em último colocado e, tipo, tomando 2 segundos. Eu pensei, eu olhei pro meu pai e falei assim, pai, lascou. Ferrou. Tudo que eu sabia a minha vida inteira, eu botei ali, eu tava com a faca nos dentes. E agora, o que a gente faz? Pra mim, não tem mais o que fazer. Só que, tipo, o Stock Car é um carro muito, muito manhoso de andar, assim, sabe? Aí muitos amigos meus da Stock Car lá falaram, não, Jorge, tem que andar assim, tem que ser mais cauteloso aqui, tem que fazer. Aí eles foram me passando as dicas e aonde foi melhorando, assim, sabe? O meu melhor resultado foi um 3º lugar no Velopark. Mas, tipo, a primeira impressão foi, tipo, que eu achei que eu tava arrebentando tudo, assim, sabe? Que ia sair super bem. E, na verdade, E qual foi o aprendizado disso, Jorge? o que eu vou te dizer? Foi tipo, que tu não vai conseguir virar tempo na primeira sentada, entendeu? Tu vai sentar ali no carro e vai, não, é difícil, não é assim. Vai degrau Tem que por ser, degrau. mesmo eu tendo toda aquela experiência que eu já tinha em outras categorias, já tinha ganhado campeonato, já tinha ganhado várias corridas, e quando eu cheguei na Stock Car achando que eu ia chegar arrasando, eu vi que tava, tipo, era um novo recomeço. Perfeito. Né? Perfeito. E assim foi nas outras categorias todas, né? Depois disso, tive a oportunidade de andar nos caminhão também, na truck, Que demais. numa equipe aqui de Itajaí, inclusive, do meu amigo Lurs.
E aí, logo em seguida, chegou na categoria que eu tô hoje. Participei da Copa HB20, depois da Stock Car, na Sprint Race. A Sprint Race é uma categoria que hoje se chama NASCAR Brasil, mas eu tive no início dessa categoria do Thiago Marques. O Thiago, ele é um cara ele é irmão do Tarso Marques, que corria na Fórmula 1. Que bacana. E ele comprou os carros antigos da Super Clio e foi comprando e foi deixando guardado. Quando ele tinha lá seus 10, 15 carros, ele abriu a categoria Sprint Race e convidou alguns pilotos. E eu era um desses convidados. E eu participei da primeira corrida da Sprint Race. E aí logo em seguida eu participei do campeonato, foi muito legal. E a Pneu Store sempre junto comigo. E aí, só que, tipo assim, a Pneu Store teve um ano que ela não tava muito legal, assim, tipo, fazendo investimentos e tal. E aí o Beto, que é o proprietário da Pneu Store, falou assim, Jorge, esse ano a gente vai ter que tirar fora, não vou poder estar junto. E é aquela história toda de vários anos de parceria, eu falei, então tá bom. Então esse ano a gente vai continuar com o Pneu Store, com o Cantu Pneus na época, né? Vai continuar com o Cantu Pneus no carro e tá tudo certo, tudo tranquilo. Então esse ano, e eles eram o meu patrocinador principal, e naquele ano eles estavam fora. É uma via de mão dupla, né? E, tipo, você tá me apoiando, eu também vou te apoiar nesse ano que você não tá tão bem. Exatamente. E aí foi assim na Sprint Race, aí, tipo, só que ainda não dava toda a grana, foi um ano difícil. E aí o Thiago falou assim, Jorge, tem que participar, cara, vamos lá. Ele conseguiu uns patrocínios pra mim e tal. Fiz a primeira etapa, eu pensei, vou fazer só essa etapa aqui, e aí vamos ver como é que vai ser pra frente. Fiz a primeira etapa, fiquei em segundo lugar. Falei, putz, e agora? Tô em segundo lugar no campeonato, tem que ir pra próxima. Aí a próxima etapa era no Uruguai, uma corrida mais cara. Era rodada dupla, 2 corridas no final de semana. Aí falei com meu pai, a gente juntou dinheiro daqui, daqui. Vamos pra etapa. Fomos pro Uruguai. Chegou no Uruguai, vamos fazer só essa daqui, porque a gente tá em segundo, vamos ver como é que vai ser. Saí de lá, fiz a volta mais rápida, ganhei a corrida, pole position, fiz, sabe? Aí saí de lá líder do campeonato. Aí eu falei pro meu pai, agora nós temos que dar um jeito, o que eles vão fazer? E aí assim a gente foi indo, aí foi pra outra corrida. E aí foi indo. Eu já tinha, aí foi depois da Stock Car, 2014, eu acho. Olha, ó. A Siri tá querendo falar com nós. E aí eu já tinha meus 30 e poucos anos já. Caramba, que bacana. Eu já tô velho, tenho 41. Que nada. Você vai deixar pra mim. E aí, próxima corrida, e assim a gente sempre foi assim, a próxima a gente vai. E a grana sempre apertada, tira daqui pra botar ali e tal. E até que chegou faltando 3 corridas do campeonato. E o Thiago, muito parceiro, Thiago Marques, o dono da categoria. Tipo, essa categoria tu podia correr em dupla, tipo, para rachar as despesas. Eu corria uma corrida e o outro piloto corria outra. Mas o Thiago me cobrava só como se eu estivesse correndo em dupla, só que eu corria sozinho. Que demais. Assim, já me dava um baita de um subsídio, assim, sabe? O Thiago Marques foi um pai para mim ali. E mesmo assim era difícil por outra parte, porque o automobilismo é um esporte muito caro. Isso é a parte mais difícil do automobilismo, é o dinheiro, né? O meu pai sempre fala que o automobilismo é uma fogueira, e a lenha dessa fogueira é o dinheiro. E realmente é exatamente isso. E faltam 3 corridas para acabar o ano. A gente sentou e falou, não dá mais, acabou, não tem o que fazer. Se a gente for agora, a gente quebra e acabou. Não tem o que fazer. E tinha pra ir, dava pra ir, mas é tipo, e aí depois, como é que fica? Né? E aí a gente não sabia o que fazer e tal. Aí eu falei pro Thiago, Thiago, a gente agradece muito, mas líder do campeonato. Caramba. Era líder do Campeonato Brasileiro da Sprint Race. Aí ele falou, Jorge, eu não posso mais te ajudar, não tem mais o que fazer, eu já tô fazendo mais do que eu posso aqui, né? E acho que eu nem podia falar isso, porque senão os outros pilotos da época iam querer matar ele. E aí não fui pra etapa. Acabou a etapa, eu acompanhando pela televisão, continuei líder do campeonato. Caramba. Mesmo não indo na etapa. Aí teve a próxima etapa, e aquela coceirinha de eu querer ir e tal. Meu carro não andou naquela etapa. Aí, faltava 2 etapas pro campeonato. Puta, tem que dar um jeito de ir, tal. Não tinha como ir. Meu carro andou com outro piloto, aí foi terrível, com a minha pintura, tudo, só os patrocinadores diferentes. Continuei líder do campeonato depois que acabou. Caramba! Na última etapa, valia pontuação dupla e coisa pra deixar o campeonato mais acirrado. E aí eu fiquei em 3º lugar no campeonato, né? Não fui nessa etapa. Mas, tipo assim, uma história um pouco triste, né? Porque, tipo, o campeonato tava praticamente na mão, né?
e realmente não foi por conta da falta do patrocínio, que é o que a gente tanto, né? Eu tenho 41 anos, é a minha vida inteira atrás de patrocínio. Buscando sempre. patrocínio. Mas uma história, Jorge, recheada de ensinamentos. Ah, não, com certeza. Muitos ensinamentos, inclusive ensinamentos para quem está nos assistindo. Sim. Né? É o ensinamento da importância do planejamento financeiro, não é? De analisar e saber os riscos. Sim. Poxa, eu consigo ir até aqui, não é? Eu exatamente. posso ir até ali, não consigo mais. E o que- A resiliência. E o que eu fiz nessa época? A gente tinha, quando faltou essas 3 provas, tinha grana para ir até. Só que a gente ia se apertar demais. Sim, exato. Então, e tinha a oportunidade de comprar um ômega de Stock Car, para não parar com o automobilismo. Então eu tinha que fazer essas contas. Perfeito. Tipo, vou dar um passo para trás, vou correr numa categoria que é aqui em Santa Catarina, que corre na terra, que aqui em Santa Catarina é muito forte o automobilismo na terra, né? E tem muito autódromo de terra aqui. E aí aquela grana que eu podia tentar terminar o campeonato para ser campeão e o troféu ir lá pro lado do troféu, aquele primeiro que eu comprei lá no começo, que eu só ia ficar estacionado lá do lado, no mesmo troféu, pegando a poeirinha lá, eu consegui comprar um Ômega Stock Car. Demais. E aí, com um passo atrás, eu voltei a andar no ano seguinte no Campeonato Catarinense de Ômega de Stock Car na terra e tava no campeonato e não parei. Então, tipo assim, a gente vai sempre fazendo essa matemática, tipo, não deu aqui, então segura, paciência. Aquilo ali era o ano que era para ser campeão da Sprint Race, não foi, não deu, mas aí a gente foi para conseguir comprar um carro para eu correr aqui. E aí, assim. E a importância, né, Bárbara, do planejamento, de planejar, né, de fazer a leitura, né, as dores muitas vezes que acontecem nessa caminhada nos fortalecem, né, nos forjam quem somos hoje. Né? Então, esses são pontos extremamente importantes, né, Legal que o pessoal, tipo, a gente frequenta bastante, tá começando a frequentar mais, assim, campeonato, evento de drift e tal. E o massa é que todo mundo conhece a história do Jorge, assim, e respeita muito, né, como piloto, assim, tipo, eu costumo falar pra todo mundo, assim, que, cara, se tem alguém que eu sou fã no grid do campeonato e dos rolês ali, é porque, tipo, eu conheço a história do cara, mas, velho, é muito massa mesmo. E muito bacana a questão das conexões dentro dessa história também, né? O quanto as parcerias, né? Tanto você entendendo que a empresa que sempre foi parceira, né? Que vocês sempre tiveram essa relação de troca, essa conexão. Naquele momento não podia, você foi lá, não, eu sou parceiro mesmo, eu tô aqui para assim, ali na frente você teve essa relação, né? De um outro parceiro dizendo, não, Jorge, vamos junto que a gente vai. Então, o quanto isso é importante dentro desse processo, dentro das nossas histórias e dessas conexões. E a questão onde é que entra o YouTube aí nessa história? O YouTube entrou na época que as coisas foram ficando mais difíceis, na época da Sprint Race ali, que estava difícil de grana. Quando eu saí da Stock Car, meu patrocinador sempre foi a Pneu Store. A Pneu Store patrocinava o show de carros lá do Beto, patrocina até hoje, o show de carros lá do Beto Carreiro. E aí eu, como piloto da Stock Car, piloto da Pneu Store, fui convidado para passar um dia lá no Beto Carreiro. Foi feita uma convenção da empresa, da Pneu Store, da Cantu Pneus na época. E depois da convenção, todos iam passar um dia no Beto Carreiro. E eu, como piloto, fui convidado para estar junto. E eles falaram, leva o teu macacão, leva o teu capacete, leva tudo que nós vamos fazer uma açãozinha lá no show. E aí eu entrei lá no show, tal, de carona. Fui de carona com o Cabeça, né? Que é um dos pilotos lá do show. E aí, tipo, a Pneu Store tava junto e tal. E aí, quando eu tava lá dentro do show, tinha algumas pessoas que conheciam a minha mãe, o meu pai, na época de adolescência, que trabalham lá no parque. E aí, o Jorge, o filho da Sueli, o filho do Ronaldo e tal. E aí, tipo, começaram a saber um pouco da minha história e estavam com a ideia de abrir um cartódromo lá no Beto Carreiro. E aí eles falaram pra mim, Jorge, tu não é afim de tocar o cartódromo ali? Eu falei, quem sabe, é automobilismo, eu gosto desse negócio, então eu vou trabalhar com automobilismo, né? Não deu certo muito de um jeito ali de ser piloto profissional, de ganhar dinheiro com aquilo, sempre tive no meio, mas aí estava um pouco difícil, eu aceitei. E aí eu fiquei na frente do cartão durante 8 anos. Que bacana. E aí ali eu comecei a fazer, a tua pergunta é do YouTube, né? Mas já vou chegar. Bora lá. Já vou chegar lá. Aí eu comecei a administrar o cartódromo ali e tal. E aí, como tem uma pista de kart, os influenciadores começam a chegar. Quer fazer para fazer uma parceria? Aí chegou um influenciador chamado Renato Garcia, que ele é muito conhecido, hoje tem 30 milhões de seguidores. É amigo meu, ele. Hoje é amigo meu, né? Ele chegou lá,
com um Camaro amarelo, fazendo barulho, querendo fazer uma parceria. Ó, deixa eu dar uma volta de kart aqui, eu vou divulgar o cartódromo. Eu falei, não, beleza, fechou, bora, vamos fazer. Mesmo, tipo, o meu patrão lá não tava muito afim, mas ele era meio quadradão assim, mas vamos divulgar isso aqui, tem que trazer gente pra cá. E aí a gente fez essa parceria. Aí eu comecei a fazer amizade com ele, que toda vida que ele vinha pra Balneário, ele passava lá na Penha, ia lá no cartódromo andar de kart e eu trocava por arroba. E assim a gente foi se conhecendo e tal. E eu na época tinha uma Hornet, uma moto, sempre gostei de velocidade. Ele falou, Jorge, por que tu não abre um canal? Abre um canal no YouTube. E sempre que foi me insistindo, sempre foi falando assim, abre um canal no YouTube. Daí tem o Boquinha também, que tava sempre junto com ele, que é outro influenciador. Abre um canal no YouTube, abre um canal. Sempre ficou me incentivando. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Chegou a pandemia, tudo parado. A pandemia é uma coisa, tipo, foi aquela a mesma história. Foi um mal, mas que mudou a vida de muitas pessoas, assim, sabe? As pessoas tiveram que se reinventar, né? Aqueles que vão pra É, elas que vão É. E aí, tipo, eu pensei, agora é a hora. Tô paradão aqui, tá tudo parado, não pode fazer nada. Vou tocar brasa nesse negócio aí. Assim, eu comecei o meu canal no YouTube. Dessa forma, assim. Que demais. E na pandemia, eu comecei a, tipo, conseguir um tempo. E aí, ali eu comecei meu canal. Aí, passou um tempo, o Renato Garcia me convidou pra ir pra casa dele, passar uma semana, fiquei lá. Aí, voltei lá com 30 mil seguidores. Rapaz! Ele falou que eu era primo dele, porque meu sobrenome é Jorge Garcia, o dele também. Ó, é meu primo. Aí, pum, ganhei um seguidor. E aí, assim, eu fui entrando no mundo do YouTube. E aí, eu tô até os dias de hoje. Hoje eu vivo do YouTube. Já faz quantos anos já que você tá no YouTube? 5 anos? 5 anos. É. É, a gente se conhecia já quando você começou, né? Já. Eu lembro de um episódio que, você lembra? Ele, quando ia bater acho que 100 mil inscritos, você prometeu cortar o cabelo, né? Que você era cabeludo Eu até. tinha cabelo comprido. Nossa, se eu ainda tivesse, hoje eu ia estar dando muita inveja pra ti. Eu ia ter o cabelo ali. Começou. Eu ia dizer isso, bom, que inveja, caramba. Então, eu também tive. Eu sempre fui testa grande desde novinho. Mas ele falou agora do cabelo, né? Até na hora de cortar o cabelo foi um negócio bacana que eu sempre falei, vou cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo e, né? E aí eu pensei, não vou cortar, eu vou doar, né? Eu tenho o cabelo comprido, vou cortar bacana. e vou doar. Só que o meu lance de doar o cabelo, tipo, era assim, eu vou doar, porque eu não vou jogar fora, vou doar. Certo. Mas, tipo assim, a minha doação era justamente para não ter que jogar fora. Mas não que era um negócio tão importante assim, sabe? Perfeito. Aí eu cheguei e vou perguntar onde é que é feita essa doação. Aí eles falaram, na Rede Feminina de Combate ao Câncer, o pessoal aceita assim e tal. Mesmo assim, eu cheguei lá com o cabelo amarradinho, assim, num rabicó, assim, né? E fui lá. E aí lá eu entendi a importância da doação do cabelo. Porque, tipo, pra nós, homem, não é tão importante o cabelo ficar careca. Eu também tenho umas entradas aqui e tá tudo bem, né? Agora, uma mulher perder o cabelo é meio complicado. Então, tipo, ali eu sentia a importância da doação. Foi naquele momento ali foi bem na hora que eu fiz a doação que a mulher contou isso pra mim. Eu falei, putz, é verdade, né? Pro homem não é tão importante. É e não é, né? Tem gente que vai lá e faz os implantes e tal. Mas pra mulher é um pouco mais delicado, né? Sem dúvida nenhuma. Que bacana. História maravilhosa, riquíssima. A gente já vai voltar nela aí. Boa. Obrigado por contá-la. E tem muita informação aí que a gente vai logo aí. Vamos conversar mais sobre isso aí. Tá bem enxuto a coisa até. Tô Eu- pulando não. várias. Nós vamos marcar um só Jorge. É isso aí, vamos embora. Obrigado, Jorge, por enquanto. Temos o Bruno aqui, né, Barba? Opa, lenda também das revistas aí, Não das tem antigas. uma história tão profissionalizada quanto a do Jorge, Não tem como mais amadora, né? Não tem como competir assim com tantas etapas de profissionalismo e sempre seguindo em frente, mas temos um pouquinho no meio do automobilismo e deixado uma marquinha também aí desde as antigas aí. E é uma honra também poder fazer parte, né? Acabei conhecendo você e o resto da galera da oficina e tudo mais, meio que por acaso, mas, tipo assim, encontrei ali eu falo pro pessoal, tipo, o pessoal às vezes classifica o drift, é um hobby, é um passatempo, alguma coisa. Sim, mas é muito mais que isso também, né? É um negócio mais família, o pessoal se ajuda, tipo, comparado com outras categorias que às vezes tem um pouco de segredo nos projetos e tal, não pode falar o que tem ali debaixo do capô e tal. A gente não, mano, a gente vai e fala o projeto pro amigo lá, fala, faz igual que dá certo. Ou se não faz igual que não dá certo também, porque acontece bastante, né? Eu posso até dar um depoimento, Baba, com relação a isso.
porque eu sou o mais novo aqui na mesa dentro do mundo do drift, né? Sim, E é impressionante. Primeiro, é uma profissão. claro. É uma profissão, e uma profissão tão desafiadora ou uma das mais desafiadoras, né? Por estar desbravando tudo, Sim. né? Não só o drift, o automobilismo, o esporte. Então, eu tenho muito orgulho de estar nessa mesa aqui. É uma honra gigante estar com vocês, Nossa, porque vocês realmente são empreendedores dentro das profissões de vocês. Isso é muito bacana. E tem percalços a gente tem desafios também, né? Tipo, estando no Brasil, a gente sabe que as coisas são um pouquinho mais complicadas aqui, a gente acompanha os campeonatos também dos outros continentes, eu diria, tipo, Europa, Estados Unidos, Japão e tal. E o Brasil é um pouquinho mais complicado, né? Pra você montar um projeto, pra É você um pouquinho conseguir e mais tal. difícil, tanto tudo, né, peça, o local, ainda bem que a gente, né, é bem servido aqui na região com esse Sway hoje em dia, né, mas sempre foi muito mais difícil, até do ponto de eu, que nem contando um pouco da minha história, né, do começo, é, a partir do ponto de olhei o drift da arquibancada a primeira vez, que foi num Fórmula Drift, há muito tempo atrás. Inclusive, até o Yokoi Masashi, que é uma das lendas do drift do mundo, tava aqui na Speed e andando de Chevette. Foi a primeira vez que eu vi. Tem bordão aí ou não? Tem, Tem? o Chevette é o melhor carro, velho. Não adianta. Mas daí assim, eu olhei assim, lembro que subi com um amigo meu, o Carlos, eu não entendia muito de carro ainda na época, sempre gostei muito de carro, coleciono miniaturas desde criancinha e tal, sempre fui aficionado por modelos e tal, mas não tinha aquela super, assim, nossa, isso que eu gosto realmente da minha vida, nossa, isso... Aí eu fui na Speed, que tinha evento de drift, drift pra mim, eu via nos joguinhos, né? Vi no filme do Velozes e Furiosos, como todo mundo ali, quase teve o primeiro contato ali olhando o filme. Mas era uma coisa que tava assim, mais assim, existe o drift, sabe? Não era algo assim que, nossa, já me chamou a atenção de primeira vez que eu vi em jogo ou filme, assim, tal. Aí quando eu cheguei na pista, ali na Speed, subi na arquibancada, eu lembro certinho. Era o carro de um rapaz de Curitiba, que chamava Malucelli. Ele tinha um 240 SX branco extremamente bem montado e um Silvia S15, que é o meu hoje, esse carro. Eu vi os dois vindo para uma batalha assim, lançando. Aí quando eu vi os carros com os escapamentos desse tamanho, com o giro esticando lá em cima, assim, um ronco parecendo que tu não sabia se era uma super moto afinando um super carro, o que que era aquilo. Aí eu olhei só assim, eu lembro de olhar meu amigo e falar, cara, eu quero fazer isso aqui, velho. Não tem como mais. Aí desse ponto até eu conseguir fazer o drift, assim, foram alguns anos, assim, né? Aí começou aquela paixão maior por carros, aí não tinha aquela condição ainda de ter um carro de drift, eu nem acesso, não sabia direito como chegar naquilo ali. Aí comprei um carrinho turbo, fui brincando e tal, aquela coisa. Aí ia no Autódromo Internacional de Curitiba, quando tinha ainda, toda vez que tinha track day, quando tinha a galera que mesmo organizava o track day lá de Curitiba, às vezes organizava aqui pela região, assim, era muito raro, assim, né? Então, mas mesmo assim a gente tava lá toda hora e cada vez dava mais aquela vontade de andar, né? E acabou que a gente, por um período ali, foi por um lado que, né, não se orgulha tanto em falar, assim, Não se recomenda. não se recomenda fazer, né? Que seria ir para as ruas, né? Por falta, digamos assim, de acesso ou até desinformação. Depois do tempo a gente vê que é desinformação mesmo, né? A gente se reunia toda quarta-feira e vão acelerar na rua. A gente tinha até circuito na rua ali e tal. E depois de um tempo isso começou a dar muito problema, né? Sim. E a gente ter maturidade e ver que isso coloca, além de colocar a tua vida em risco, coloca a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo ali e não faz sentido algum, Exato. né? Até puxar o gancho aqui, que a Exatamente. solução da Mas Speedway aquela vontade, né? é o lugar que a Speedway é o lugar onde a gente vai Aquela extravasar. vontade de andar ficava. Aí que veio a Speed. Foi onde foi, eu lembro certinho, foi numa segunda-feira, a gente se reuniu lá, que a gente ia fazer um comboiozinho de carro depois. E com essa ideia de que a galera já fazia o hot lap, né? Eu tava sempre com essa vontade de fazer. Só que eu não achava como tinha uma abertura. Foi nessa vez que a gente resolveu se encontrar ali embaixo da arquibancada, o Geraldo passou lá.
no dia. Nosso amigo proprietário da Speedway, mandar um abraço para ele aí também. Né? Geraldão, nossa, apoia- ele se apoia- apoia o automobilismo aqui que vocês não têm noção. É uma lenda É também. uma lenda também. E assim, conversei com ele e vi que a pista estava fechada assim na segunda com o kart, que é a principal, acho que ele era, né, a principal, ou é, não sei, a principal fonte ali do parque. E deu pra ter, fica fechado, não, fica fechado. E segunda-feira, se eu chamasse uns carros para acelerar aqui, um por vez na pista e tal, a gente cronometrasse como faz nos karts e tal, cobrasse uma taxa. Aí eu acertei com ele ali, né? A gente fez um racha ali. Ele, não, vamos fazer para ver o que dá. Segunda tá fechada aí mesmo. Eu só vou ter o custo a mais dos refletor e ver se o Valmir lá aceitava ficar uma hora a mais lá, né? Aí, cara, rolou. Aí foi indo semana a semana. No terceira ou quarta semana a gente tava botando numa segunda-feira 23 carros pra andar, assim. E o Hot Lap explica como é que funciona ali dos É, sensores e O tal. Hot Lap, a gente funcionava ele assim, a gente criava um traçado e geralmente toda semana a gente gostava de alterar, ir mudando, fazendo coisas diferentes. E colocava o mesmo sensor que coloca no kart para medir o tempo na pista, colocava na placa do carro. A gente tinha criado uma plaquinha que colava o sensor ali, então vinha um fiscalzinho, pegava o sensor, colocava no outro carro e ele ficava medindo as voltas. E no final do dia, via quem fez o tempo mais rápido, assim, tal. Então foi muito legal, porque tirou a galera que tava fazendo porcaria na rua, digamos assim, né? E levou pra pista, né? Então a gente ali começou a gerar. Eu cheguei a fazer 4 campeonatos, né, desse Hot Lap. E quando, assim, foi uma transição daí do Hot Lap, porque eu tava já começando a entender mais do mundo dos carros, do automobilismo, eu tava conseguindo já juntar meu dinheirinho para chegar perto de ter um carro de drift. Aí também teve o Bruno Bar aqui da região, que ele participava sempre do meu Hot Lap. E foi bem assim também, ele tinha o 350Z e participava dos Hot Lap. O carro começava a sair de lado, a galera... Ali ele viu né, o drift acontecendo, sabe? E daí também teve, pô, a galera no Hot Lap tava fazendo drift. Aí eu fui também, passou um tempo, peguei um carro de drift. Aí comecei a brincar ali também, dentro do Hot Lap. Aí eu pensei o que, cara? Dos campeonatos, o povo, a federação, tudo tava me incomodando porque eu tava querendo lançar 2 carros juntos. Começou a ter bastante gente no grid e ficava difícil esse manejamento das pessoas sem tu lançar 2 carros juntos na pista, tipo, não precisava lançar emparelhado, mas um no tempo do outro para tu ganhar esse tempo e tal. E naquele tempo não se podia fazer isso, né? Então só se poderia, vamos dizer, se caracterizava como uma corrida, enfim, pela federação. Aí os carros teriam que ter Os carros teriam toda a que preparação. na verdade, os pilotos deveriam ser homologados, né, pela federação. Isso na época foi imposto, eu fui atrás e consegui. Nossa, a federação foi super legal comigo na época. A gente sentou, vimos uma taxa assim o menor possível que poderia ser para os pilotos. Eles iam ganhar até seguro de vida para ir para a pista. Tinha sido um negócio muito legal. Só que quando eu fui apresentar isso para os pilotos, eu fui alvejado, assim, né? Ah, tu quer ganhar dinheiro em cima, tu quer não sei o quê. Eu falei, meu Deus, tudo que eu faço aqui é para ter um lugar para acelerar, para a gente poder Mas evoluir. é onde bate a falta da informação. Tipo, porque é muito interessante tu ser federado. Porque a carteira de piloto, o que que ela faz? O evento é esse final de semana, né? Sábado e domingo. Então eu vou pegar a viagem, vou viajar agora, vou pegar o meu carro e vou. A partir desse momento estou sendo assegurado pela federação, pela CBA. Vou lá, faço o evento e até eu voltar ao meu endereço novamente, eu tô assegurado pela CBA. Então, tipo, vale muito a pena. Tipo, não é só... Tem uma série de Tem benefícios. uma série de benefícios, benefícios, entendeu? sim. É muito bacana. Também ela promove a segurança do evento. Vai ter um fiscal lá vendo se a galera tá com o cinto fivelado, se o carro tá em condição de estar na pista mesmo. É super ok, ainda mais na época que eu tinha conseguido uma taxa que era irrisória pra época. Então, mas acabou que com isso deu uma. Como eu tava também já, né, com aquele pezinho no drift, assim, nossa, eu quero fazer isso e tal. Eu acabei, cara, era mais por amor que eu fazia, tá todo mundo achando que eu queria, né, lucrar com isso, se não é a intenção, eu vou largar a mão, né, e nisso eu larguei mão de fazer o Hot Lap e fiquei focado em aprender mesmo a fazer drift de verdade, né. Foi quando que daí ali eu já saí de um 350Z e fui para um Nissan S15, né, um Silver, e
também ninguém sabia fazer manutenção daquelas Inclusive é o coisas carro na que você época. viu aquela vez na arquibancada, Isso, né? Essa inclusive, história é curiosa. exatamente. Mesmo. Foi o mesmo carro que eu vi e falei, é isso que eu quero fazer, o carro que eu comprei anos É depois. sobre materializar, né? Exatamente. E é foi isso aí, assim, mano. porque nesse meio tempo eu arrumava um carrinho aqui e acolá, e quando esse carro veio participar de uma etapa do Super Drift Brasil, em 2018, ele teve problema de vela, bobina e tal, e ninguém conseguia arrumar. E eu consegui a vela que precisava, do grau que precisava, e consegui umas bobinas lá em Blumenau. De madrugada eu fui buscar, vim, instalei no dono do carro. Ele viu o apreço que eu tinha pelo carro dele, o quanto eu cuidei para ele poder correr aquela etapa. E quando ele foi vender o carro, a primeira pessoa que ele foi falar daí foi para mim, assim. Aí eu consegui, graças a Deus, Que bacana. ter aquele carro, né? Que demais. E quando daí eu peguei esse carro, pô, no Hot Lap tá dando todo esse alvoroço que pra mim não tá mais fazendo tanto sentido. Vou pular e vou ficar só com o drift. Foi com o mesmo momento onde eu abri uma oficina, na época, né? Eu com o Leandro, amigo meu, e pegava os carros da região aqui, de drift, Hot Lap e tudo mais pra fazer. Porque eu saí do Hot Lap, mas outros amigos continuaram a fazer, né? O Marco da Let's Go Racing. Então até hoje também tem o Rodrigo Dia de Barreto pista. fazendo, do dia de pista, a galera fazendo um baita de um evento. Então o Hot Lap ele continuou, só não foi mais eu que estava organizando. Tem o Carbon Meet também, que é... É, o Carbon Meet, né? E eu acabei indo pro lado só do drift e oficina, né, no caso. É, O drift, assim, me aproximou de muitas coisas, eventos que a gente ia para São Paulo, muita gente bacana. Assim, eu aprendi realmente sobre carros estando envolvido no drift, né? Antes eu era um entusiasta que gostava de pisar fundo, né? É. E depois, tipo, nossa, tudo como tu ser mais constante, como tu realmente pode montar um carro, seu projeto, o quanto tudo isso, né, vai custar, ou como que tu pode transformar isso em uma forma rentável, né? Até porque, vamos dizer assim, aí depois disso eu saí do Hot Lap, abri a oficina e tive a chance de poder participar de eventos, né, e tentando angariar, assim, os patrocínios. Só que veio uma época onde não era tu ser o piloto profissional. Aí foi a mesma época também que acredito o Jorge ter migrado pro YouTube ali. Tu meio que era obrigado a ter um canal de YouTube Perfeito. e não ser mais piloto em si, Um bom piloto. para tu ganhar os patrocínios. Foi quando ali em 2018, mais ou menos, eu já estava conseguindo patrocínios para participar de campeonatos, estar quase todos os eventos ali. A pandemia chegou, os patrocinadores deram aquela recuada e quem não pulou pro YouTube naquela época para ganhar mais visualização acabou que ficou sem Tendo patrocínio nos últimos nos anos recorrentes, digamos assim, né? Foi quando eu dei uma segurada do drift em si e comecei a trabalhar com essa importação de carros, restaurar os carros e vender os carros JDM, né, que fazem parte da cultura do drift pra rapaziadinha aí. Que demais. Então, até então hoje eu tô terminando um projeto, terminando o RX-7, que logo aí já está à venda, né, mas logo já vai aparecer vídeo dele aí por aí prontinho e tal. E eu venho fazendo isso até então, me mantenho mais numa parte assim, digamos, do hobby do drift, né, faço quando convém, quando né, o bolso o deixa, mas mais focado agora nas importações, terminar os carros que demandam muito tempo, é muito difícil, tudo esse tipo de peça vem de fora, mas depois tudo compensa, né? O resultado. O resultado, meu Deus, Um tu vê, orgulho só. exatamente. Nossa, tu vê que nem tem um R7 com motor Wankel funcionando, são poucos no Brasil, né? Até no mundo dá pra dizer que são poucos, Sim. né? E tá realizando isso pra mim, assim, é incrível, é incrível. Pensar desde o começo, assim, tipo, eu fui na bancada, falei, nossa, é isso aqui. E obviamente não termina aqui, né? Vamos dizer assim, Nenhuma. o drift é pra vida inteira. A galera Entende? pergunta bastante. Eu tipo, dessa galera, quando você montou a oficina e tal, foi onde eu me incluí, conheci o pessoal e tal, e decidi comprar minha BM, trocar na minha moto e tal. Então, tipo, até hoje o pessoal vem e pergunta, pô, cadê o Dapper? Cadê o carro? Cadê o Piazzota e tal? Então, é assim, eu acho que também é um exemplo de, não só a tua história,
nossas histórias, né? Inclusive a do Cris com a empresa também, mas é, é sobre inspirar pessoas, eu acho. É sobre você ser persistente, você ser resiliente, né? Tipo, levar as cacetadas da vida e bater nos muros da vida e acelerar de novo na próxima curva. É sobre isso, Exatamente. né? Sensacional. E para mim, um ponto muito importante também, e é claro, olhando para vocês, contando, quando vocês estão contando as suas histórias, é o brilho no olhar. Cara, esse brilho no olhar, essa paixão, essa gana, essa vontade, isso é fundamental para que a gente conquiste, não é? Para que a gente chegue, olhe numa arquibancada lá que eu quero chegar, não é? Que eu pegue um kart, eu promovo um campeonato aos 8 anos, não é? Então, tudo isso é fundamental dentro desse processo e dentro das nossas trajetórias para que a gente conquiste os objetivos, para que a gente alcance aquilo que a gente deseja. É tanto aprendizado aqui que eu anotei várias coisas aqui que eu acho que são importantes a gente falar. Vou pegar uma... Né? A questão da importância da informação. Né? A importância e o quanto é relevante o acesso à informação, o estar se atualizando, o buscar isso para que a gente possa evoluir. Né? O entender, poxa, o que eu fiz aqui, né? Eu vou fazer melhor aqui, né? Em função de saber que isso aqui talvez não era o melhor caminho, né? Sim. Para eu poder evoluir. Não quer dizer que não tenha sido uma experiência importante para vocês, né? Porque ela vai nos construindo. Essa experiência que a gente vai tendo, ela vai trazendo esse processo de evolução que, consequentemente, traz um processo de aprendizado. Né? E isso tudo não seria o suficiente se não fosse a visão empreendedora de vocês, né, de identificar as oportunidades, de saber o momento de iniciar os novos ciclos. Eu acho que a pista também ensina bastante isso. O pessoal vem... Claro, sempre tem gente querendo aprender e gente pedindo dicas para montar carro e como que é a trajetória e tudo mais. Tipo assim, eu acho que o dia a dia na pista, como tudo na vida que você vai praticar, o nome já diz, né? Você necessita prática. E eu acho que o drift é um dos melhores exemplos, assim, para nós que estamos dentro, né, desse universo, assim. Cara, você só vai atingir a excelência se você praticar e praticar muito. E até porque é compartilhado, eu acredito, porque é tão compartilhado o conhecimento no drift, é pelo fato dele não ser de fato uma corrida por tempo e quem chega primeiro. Não é uma competição de Não é uma corrida. competição de uma corrida, é uma arte Perfeito. julgada por pessoas, entende? Onde a gente tem Subjetividade. subjetividade total, então tu tem ali agressividade, linha, velocidade, estilo. Então eu posso chegar pro Jorge e falar, cara, ó, pra mim ser mais constante eu vou fazer isso, e pra ele vai ser de outra maneira. Perfeito. Tu entende? Então assim, e não adianta também tu não pegar e fazer drift à louca. Tu vai pegar e vai na louca lá e beleza, tu vai fazer. Só que tu não tá buscando uma constância, tu vai chegar em qual ponto, onde tu quer chegar, qual é o teu objetivo. Então tudo isso tu também pode dar 3 voltas, parar, tu vai pensar na volta que tu fez, aonde tu passou, tu vai poupar o teu equipamento, vai poupar o teu bolso, tudo tu vai melhorar e vai esfriar a cabeça. Então, tem planejamento em todo ponto, quando tu tá andando, parado. Perfeito. Então, é um esporte, assim, que ele fascina em vários pontos, sabe? E a importância da repetição nas nossas vidas. Sim, Né? O quanto muito. a repetição nos faz evoluir, nos faz crescer. Né? Então, pô, são histórias sensacionais. Dentro do nosso Pit Talk tem alguns quadros. E vamos começar com o primeiro agora. Vamos lá? Bora lá? Bora. Vamos lá? Então a gente tem o primeiro quadro do Pit Talk, que é bater o motor. E agora? A gente queria ouvir de vocês Complicado. aquela história, porque a gente sabe que dentro de uma trajetória tem muitos acertos, mas tem muitas coisas que a gente percebe assim, fiz cagada, né? Vamos lá, o momento bater o motor é esse, puxa, errei, né? Vou aprender com isso. A gente queria ouvir de vocês aí um exemplo, uma história que narra isso, né? Para o pessoal que está nos assistindo aí também conhecer e saber que, né? Isso faz parte de um processo de crescimento. Esse quadro é tipo uma analogia, né? Tipo, Bora lá, isso aí. mas, tipo assim, eu vou contar aqui de uma forma que realmente quebrou meu motor. Literal. Show. Tipo, eu tô no drift, tenho um 350Z e quebrou meu motor. A partir do momento que quebrou meu motor, eu comecei a correr atrás, tipo, eu preciso arrumar esse motor, né? E aí, tá, beleza, vamos atrás do motor. Aí surgiu a oportunidade de eu comprar um motor, um 2JZ, que é o sonho de muitas pessoas que querem botar esse motor. Eu fui atrás de comprar esse motor.
é difícil. Achei um 2JZ GTE sem VVTI. Só que é difícil de achar isso. É o melhor. Entendi, Diz. Aí achei o motor. Tal, conversei com a Pneu Store, que é minha parceira, né? Por isso que eu tô aqui todo de roxinho, celular roxinho. Não, o homem tá tudo combinando, tudo combinando. Tem o tênis, tem o tênis. O tênis é treinador. E aí, tipo, tudo que, tipo, sempre que quando eu entrei no Drift, quando eu surgiu a oportunidade de eu entrar no Drift, eu liguei pro dono da Pneu Store e falei assim, ó, tem a oportunidade de eu comprar um carro de Drift. Eu só vou comprar se nós estiver junto. Não, tamo junto. Pode comprar. Pode comprar. Os pneus do patrocínio chegou antes do carro. Eu nunca comprei um pneu do Drift pra fazer Drift. Sempre Que sonho, É sonho, isso é um sonho, A nossa. Pneu Store é sensacional, né? Eu admiro muito. É muito legal. E tá. Aí quebrou o motor, tal, vou atrás, falei com a Pneu Store, não, a gente te ajuda a pagar o motor, tal, beleza. 65 mil reais esse motor. Caramba. Aí o cara precisava pagar uma parceladinha até o dinheiro da Pneu Store entrar, tal, aquela coisa. Aí ele falou, não, só dá se for à vista. Caramba. Aí eu fui lá, o que eu tinha de dinheiro, mandei pro cara, tipo, pra Pneu Store pagar depois o resto. Mandei a metade pro cara. Sumiu. Meu Nunca mais viu Deus o do motor, céu. nunca mais viu o dinheiro, nunca mais Bateu o motor, literalmente. bateu o motor. E aí eu tava nesse processo, eu tava montando a minha BMW de Drift, que é que tá pronta hoje, né? Diga-se de passagem que é uma E46 igual a Frida, meu carro. É. Só que a dele é 4 portas. A minha quase Mas a lida é igual. É. Lida igual. E aí, eu pensei, e agora, o que eu faço? Tô sem dinheiro, de novo, depois de 33 anos de automobilismo, caí num golpe, pra tu ver, tipo, a gente nunca aprende tudo, né? Aí, caí nesse golpe, e eu tenho que dar satisfação pros patrocinadores, eu tenho que estar no campeonato e tal, diferente um pouco do Dapper, que ele tá mais pelo hobby e tal, e eu tô inserido no negócio com competição, patrocinador, tem que dar, né, tem que entregar resultado e tal. E aí, o que eu faço agora? Eu vou seguir marcha na BMW, porque eu vou ter que ir atrás de outro motor, comprar, adaptar, fazer aquela coisa toda, vamos seguir o projeto que tá aqui. Só que sem dinheiro, e aí faz como agora? Caramba. Aí entrou o lado do, tipo, o cara que, tipo, a galera tudo me conhece. Então, tipo, ó, vamos ajudar o Jorge, o mecânico, o Fred. Cara, o bicho trabalhou que nem um louco pra deixar esse carro pronto. Não trabalhou de graça, mas não recebeu ainda. Caramba. Entendeu? Tipo, a hora que entrar, a galera vai pro, entendeu? Sensacional. E aí eu paguei um cara lá pra fazer a roll cage, um Santo Antônio, que é o, né, tem que ter isso tudo no lugar. Segurança. O cara me deixou na mão, não fez. O Caramba. cara que faz falou assim, Jorge, deixa pra mim que eu faço. O cara foi lá, em 8 horas fez todo o Santo Antônio do carro. Aí um outro amigo meu que faz elétrica, o Igor, lá do Rio Grande do Sul. Deixa que eu faço elétrica. Então todo mundo se juntou, a gente montou o carro praticamente em 2 semanas. Foi uma loucura, assim. E o carro ficou pronto. Entendeu? Demais, que demais. Qual que foi o evento que tinha depois que daí você chegou com o carro? Tipo, eu Era o tava nesse... Ultimate Drift. Era Ultimate? Foi em Londrina? Foi em Londrina. Eu tava lá. Eu tava chegando. Assustou, assim, chegar o carro e falar, o quê? Tipo, os caras não conseguiram. Conseguiram. E aí, tipo, mesmo rapaz que que não fez o Santo Antônio, ele fez uma adaptação que é da capa seca ali. Que a capa seca é tipo o motor e o câmbio no meio tem uma capa seca. Né? Pra unir os dois. Eu entendi. Porque o câmbio é diferente do motor do câmbio original daquele motor. Então é feita uma adaptação para flange. E não foi feita muito, muito certa. Entendeu? Caramba. E por esse rapaz que me deixou na mão do Santo Antônio. Aí beleza, fui pra corrida lá, fui fazer os treinos. O troço, não vou falar nomes, né? A gente só tá só a gente sabe que era. Sim, todos. E aí não deu certo lá. Eu precisava mostrar o carro ficou pronto, mas por conta daquilo ali não tava dando certo. Ele levou até Londrina. Levei todo o custo de ir pra corrida, tal, o mecânico e tudo, né? E o próprio Fred queria mostrar o carro dele, o carro que ele fez, é um carro top. Realmente, ele é um cara monstro no mundo de BMW, ele é o cara que manja demais, assim, absurdamente. E aí ele falou, tipo, eu falei assim, cara, não dá pra botar a terceira, porque, tipo, a relação não tá certa aqui e tal. Aí, a sorte que a minha experiência, tipo, eu já conhecia bem aquela pista lá, sempre andei super bem lá. E como é um carro novo, então eu vou mais pro longinho do muro para não derreter o carro na primeira andada. Aí foi a primeira, segunda, hora que eu botei a terceira, era mais ou menos como se eu tivesse colocado a quinta. A relação que tava lá tava errada. Pesadona. E aí cheguei no box, o Fred falou assim, Jorge, mano, acelera essa coisa aí, me acredito no motor que eu fiz aí, que fez motor forjado, tudo. Pode acreditar que não vai explodir. E eu falei, então tá bom.
Tu falou, então tá falado. Só que se eu botasse a terceira, não dava. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz primeira, segunda e fiz a curva. Fiz tudo de segunda. Porque se eu botasse a terceira, ia ficar muito longo, não ia fazer. Entendi. Então, o que que eu fiz? Eu fiz tudo de segunda e aí eu calcei. O freio do drift, no meu caso, ele é isolado. O freio de pé freia só na frente e o freio de mão freia só atrás. Famoso suicida. É. E aí, o que que eu fiz? Para não ganhar velocidade, para não pedir a terceira que eu não tinha, o que que eu fiz? Eu lancei o carro de segunda e calcei o pé no freio, para o carro não ganhar tanta velocidade. E aí ele foi cortando, eu fiz o traçado em todo é praticamente um oval, assim, de Londrina. Eu fiz ele todo cortando giro e fumaceira e barulho e coisa. E eu de dentro do carro vi o Fred na cerca, segurando assim, tipo assim, olhando assim. E eu fiz aquilo ali por ele, tipo, para mostrar que o carro dele tava bom. Eu sabia que não era competitivo. Eu precisava da terceira para fazer. Perfeito. Só que aí no treino eu mostrei que o carro tava ali. Todo aquele trabalho que a gente teve, toda aquela função que a gente teve, horas de sono e a dedicação que ele teve, a forma que ele acreditou, tipo, agora não tem como pagar, mas vou fazer pra gente fazer o troço andar, ali tava valendo a pena. Só que depois na cabeça dele ele falou assim, meu Deus, eu não devia ter falado aqui pra ele, vai voltar com o motor na sacola, né? E aí eu fiz a volta lá e terminei, tipo, ó, mostrei o carro, tudo certo, mas não vai dar pra gente competir. Mas a gente mostrou o carro, né? Aí o carro voltou pra cá, a gente fez os ajustes tudo e tal. E aí agora teve o Drift SC, esse final de semana agora teve um campeonato que faz uma gincana, né? E nessa gincana eu acabei ficando com esse mesmo carro, depois de ter tudo acertado, continuou trabalhando no carro para deixar tudo em dia. Aí ele ficou em terceiro lugar ali, foi bacana. Então o carro que já tá começando já, esse que não tá só o teto pronto, é lá volta. Ele já tá... Que bacana. E os aprendizados com isso, já? Cara, eu sempre costumo falar, a quebra do motor, literalmente, a quebra do meu motor fez eu mudar muito, aprendi muito com essa quebra desse motor. Eu não queria que tivesse quebrado. Perfeito. Mas a quebra desse motor fez eu conhecer muita gente. Que bacana. Entendeu? Tipo assim, gente que poderia ter me emprestado um motor, gente que poderia ter me emprestado um carro, gente que poderia ter, tipo, e aí, Jorge, tu precisa de alguma coisa? Só. Eu não ia aceitar o carro, eu não ia aceitar o motor, mas só o fato da pessoa chegar pra mim e falar assim, Jorge, tá aqui, ó, tá disponível, tá afim? Eu não ia aceitar. Que essa é Tipo assim, a parada, né? eu já tô meio ferrado que quebrou o motor. Perfeito. Aí eu vou pegar o teu carro e vou quebrar o teu motor, eu vou estar ferrado 2 vezes. Então eu não ia aceitar. Mas, tipo assim, só o fato de tu saber que, né, que E tem alguém por... é muito bom. Tem um amigo meu, que eu prefiro não falar o nome, que ele é muito amigo meu. Ele é um cara que tá no drift já. Ele começou no drift virtual e hoje ele tá disputando o campeonato do Ultimate Drift. Ele, inclusive, tá nas cabeças do campeonato da Rock. E ele tava. Nessa etapa que eu não corri lá em Londrina, eu tenho patrocínio de pneu, né? E aí ele tava na corrida e tava sem pneu. E ele foi passando as batalhas e ficou sem pneu. Eu fiz com ele o que eu queria que ele tivesse feito comigo. Eu peguei o telefone e liguei pra ele. Eu sabia que ele não tinha pneu. Eu falei assim, ó, eu tenho pneu aqui. Só pra tu deixar tranquilo. Se tu precisar, o teu pneu tá aqui no box. É só tu vir aqui, eu não vou usar. Tu pode vir aqui e vai usar. O cara correu tranquilo. Aquela tranquilidade na cabeça dele fez ele, tipo, ficar mais... Eu acho que nem mais precisou. tranquilo. Perfeito. Não, e aí o que aconteceu? Ele não precisou. Mas, tipo assim, aquela tensão que ele tinha na competição... Já tem a tensão da competição. Aí aquela tensão que ele tinha... tipo, puta merda, não tem pneu. Aquilo ali, pelo menos, eu consegui tirar dele, entendeu? Ele não precisou usar os pneus, mas estava disponível para ele. E deve ter sido grande ajuda, né? Psicológica, mental ali na hora. Com ele, tipo, depois ele falou comigo, eu não preciso falar aqui quem é, mas tipo, foi bom, né? Foi legal. Isso é uma das coisas que eu acho que mesmo se eu não tivesse quebrado o motor, eu teria feito isso também. Mas isso me ajudou a tipo, porra, se o cara tá precisando, eu vou dar um toquezinho ali só para aliviar o cara. Esse é um exemplo da importância de construir essas relações, essas conexões com transparência, com verdade, não é? Se colocando no lugar do outro, porque essas conexões elas transformam vidas. Sim. Né? Isso é sensacional. E você, Bruno? Essa parte Onde é que quebrou o motor aí? A parte da quebra do motor, graças a Deus, o motor eu não quebrei, Verdade. né? Mas teve, assim, um momento que, digamos assim, para o drift,
se perdura até hoje, no qual eu estou em processo de, né, reconstrução e para volta também de estar mais assíduo assim no esporte e aparecer um pouco mais, até como o Bara falou, tem uma galera que vem pedindo e eu tenho muita vontade de estar de volta, só que foi uma quebra de motor da vida assim, que acabou acontecendo, que começou na pandemia para mim, né? Eu antes ali de ter a pandemia, eu tava assim bem legal, eu tinha uns 10, 12 patrocínios no carro, tudo empresas locais que prestavam serviços e se viam na vantagem de ter um nome no meu carro por estar andando praticamente todos os dias na Speed, ou era um dia sim, um dia não, eu realmente andava muito, né? E o Drift, ele era assim muito mais barato pré-pandemia, e pelo fato de tu estar calçado com patrocínios, tu acaba podendo, Facilita, não. né, treinar mais, fazer. Então, eu tinha um patrocínio para poder treinar, desenvolver a minha habilidade e participar de algumas etapas, no qual eu vinha ali 2, 3 anos segurando o que eu ganhava por mês dos patrocinadores e juntava uma verbinha para no outro ano esse dinheiro que eu juntei pagar as inscrições e as viagens de alguns lugares e cada vez juntando esse caixa maior para poder ir para mais lugares correr, certo? Só que quando deu ali da pandemia, infelizmente, no final desse ano também, veio quebrar meu câmbio e deu mais alguns problemas no carro. Não foi o motor, mas veio o câmbio. Não basta ser uma coisa só, né? Aí, Ser mais de uma vez. aí eu, cara, o dinheiro que eu havia juntado para participar das etapas no outro ano, eu tive que colocar para fazer a manutenção do carro e ficou apertado para eu poder ir nas etapas naquele ano recorrente. Quem ali era mais amigo, conhecido, até aliviou e falou, ó, pode correr aqui, tá tranquilo, até, né, até no campeonato, né, não sei se eu poderia estar falando isso, mas até o Campeonato Brasileiro aliviou para mim correr uma etapa, Que legal. sabe? Bacana. Então foi muito bacana para mim, assim, agradeço demais, mas eu não tinha como tá indo à frente no esporte sem estar desfalcando a minha empresa, ou patrimônio pessoal, assim, vamos dizer assim, colocando assim muito, Comprometendo, muito a risco, entendeu? Por se tratar de esporte extremamente caro. Então, quando chegou ali, nesse um ano depois da pandemia, as empresas não estavam mais vendo a vantagem, porque até eram empresas de prestações de serviço, a maioria, né? E não está se vendo mais na vantagem de estar apoiando naquele momento. E eu não quis dar continuidade com a parte do YouTube, que eu não me via fazendo aquilo recorrentemente. Tipo, era algo que era forçado a estar fazendo e eu não sou dessas pessoas de estar fazendo nada assim que é forçado, não. Eu, né, achei que para mim não caberia estar fazendo isso, eu acabei não indo para esse lado e não tava vindo maneiras muito ali de como é que eu vou, né, fazer para isso aqui transformar um dinheiro para mim continuar correndo, né? Foi onde eu vi a oportunidade de, pô, eu já tinha comprado um carro, vendido o carro. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Vou comprar carro lá fora, né? Vou trazer, vou melhorar o carro, vou deixar o carro legal e vou vender. E assim eu vou conseguindo devagarinho de volta a adentrar no esporte, né? E só que por aí o R7 demorou 5 anos aí, né, pra fazer. E os outros que eu vinha, por exemplo, até o Boquinha ficou com um dos carros, aquele carro até, né, vende barato hoje pro Boquinha se for ver, mas, Era o cara, 15, sensacional, um 15 sensacional, lindo carro, Silvestre 15 preto. perfeito, tinha 60 mil quilômetros originais o carro, é incrível aquele carro. E eu vi essa oportunidade, fui trazendo, vendendo alguns carros. O Boquinha que ele fala é aquele mesmo cara que me incentivou a fazer o YouTube. Isso. E, cara, ele deu uma... E como as coisas se conectam, né? E eu assim, eu do YouTube, não é que eu, tipo, não quero fazer isso daqui. Eu tentei, e o Jorge me deu muita força. O meu primeiro vídeo lá que eu tinha no canal, o Jorge tava no vídeo falando comigo, e o Boquinha também gravou um vídeo depois ali, ajudou. Ele era um canal que tinha um fôlego bom, mas eu vi que não era o que eu tava querendo fazer, sabe? Não era o estilo, pode ser que até eu venha ter um canal no futuro, mas não como um vlog ou algo de apresentação que não caberia a mim, sabe? Não me sentia confortável fazendo.
E até então fui tentando, né, terminar o RX-7, e daí nesse meio do caminho importar mais carros para trazer um giro, né? Só que, né, nem tudo são flores, como o Jorge também tomou ali, né, um atraso no motor por, né, estrangeiros. Eu também, num carro, acabei tomando um prejuízo enorme, que eu quase vim aí a falência nessa parte, né, do automobilismo, mas eu consegui dar a volta por cima e hoje eu tô nesse espaço de terminando o carro, o meu S15 está lá com saúde ainda, né, poucos detalhes, vou tirar uma cópia do body kit dele agora, pra não ter medo de chegar junto com a galera, dar aquele encostãozinho. Tô tirando essa cópia, vou repintar ele e voltar ao esporte, né? Isso tá montado há quantos anos? Uns 10 já? Mais? Ele foi montado em 2008 no Japão, pelo Ban, Alessandro Ban. Ele trabalhava na época na Apex, que é uma marca de produtos racing, injeção e tal, lá no Japão. E no meu 15 ele tem mão de várias pessoas ali que hoje são assim, nomes gigantescos, como o Yokoi Masashi, que produziu, a fábrica dele produziu o radiador. Nakamura, talvez também. Não, o Nakamura não. O Kawabata, ele fez os reforços de estrutura do carro, então de agregado e tal, foi feito pelo Kawabata. Ele é um carro que, se você olhar, tipo, o Yokoi, montagem. O Yokoi foi feito na garagem dele lá, o meu kit ângulo, kit ângulo caseiro mesmo, eles... Baiocoi, né? Baiocoi, ele cortou a bandeja, prolongou e tal, e o Ban trouxe na mala pra mim. Uau. Então é um carro assim, ele é meio museuzinho, mas ele tá de pé, tá indo lá em casa, muita gente pergunta dele, cadê o carro que não vê mais? Ele tá lá em casa, tem que só arrumar o trambulador, que a última vez que eu fui dar um rolê, acabei estourando com tudo lá. Eu tava lá. Um barulho, mas logo voltarei. Foi realmente essa parte, quebrou o motor, nesse período, sabe? Várias coisas acontecendo contra, mas a gente lutando pra voltar ao esporte. Bruno, a importância do poder de adaptação, né, de se adaptar, não é? Aquela situação, de entender, de saber que, poxa, aconteceu, eu não tenho como voltar atrás. Sim. Aquilo ali, né, Jorge? Então, isso é fundamental. E aí, dentro desse poder de adaptação, vem a importância da tomada de decisão, para que lado eu vou. Né? É um momento tenso, é um momento que, puxa, muitas vezes não é fácil encontrar esse caminho e seguir adiante, olhar para a oportunidade, e tudo isso é se reinventar. Esse poder de reinvenção, ele é importante também dentro desse processo, dentro dessa jornada e dentro dessas histórias maravilhosas que a gente ouviu aqui hoje. Então, com certeza, a gente vai ter uma nova oportunidade para conversar, para falar mais sobre isso, né, para trabalhar com outros quadros. Então, queria agradecer aí, né, Barba, a presença de vocês, dizer que é extremamente enriquecedor, inspirador. Né? São trajetórias que aceleram, e isso é a essência do Pit Talk do Grupo Filmin, que é patrocinado pela Garvari, que é patrocinado pela Películas Up. Né? Tem aqui os patrocinadores também, né? Se vocês têm, por favor, falem, porque aqui é um canal, é um lugar onde a gente quer fomentar um ecossistema de histórias, de trajetórias que nos inspiram e que já são um sucesso. Então, a nossa gratidão eterna à disponibilidade de vocês aqui e estar compartilhando essas histórias riquíssimas com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença aqui. Também agradeço, eu quero vir aqui, mas... Vai ver. Os dois vão vir, Eu não consegui contar nem a minha parte do drift ainda, também. Só contei a parte que quebrou o motor. E tem a parte boa ainda. E várias nuances no meio de tudo isso, que nem quando o Jorge falou que ele administrava o Catódromo em Penha. Naquela parte que eu falava que a gente não fazia coisas muito legais, um dos circuitos era ir pra Penha. E quem acolhia nós pra tomar uma aguinha, olhar uns carros dentro do autódromo era o Jorge. São as conexões do que é, né? Acho que isso aqui é importante. E isso faz com que a gente, com certeza, já está marcado aqui uma próxima, que a gente vai ficar aqui uma tarde toda conversando, porque vai sair muito mais informação, muito mais exemplo, muito mais inspiração. E obrigado, a gente está só começando uma conexão que a gente quer que seja infinita e que faça sentido para todos nós. Muito obrigado, né, Valé? É isso, e se eu posso agradecer em nome, né, da nossa equipe aqui, a Garvari, o Grupo Filmin, o Cris aí, o pessoal que está por trás das câmeras também, né, tem a Pamela, o Marco, todo mundo aí que
que tá no nosso Essa equipe de background. produção, O background. A Renata também, é verdade. Não, agradecer o pessoal aí e contar que minha primeira experiência com podcast, mas pra mim, cara, não foi nada mais do que uma conversa, né, entre amigos aí, lembrando de histórias aí boas aí. Eu acho que muito mais. Tocou gaita no meu casamento. Verdade. Verdade. Então, sanfoneiro, né? Demais. Foi uma baita festa bonita. Eu cheguei Foi no casamento fazendo drift, e aí todo mundo esperou que a minha noiva estava No seu casamento. no casamento. Foi no, Dentro meio da do, pista. foi no meio do cartódromo do Beto Carreiro. E aí eu cheguei fazendo drift, todo mundo achou que ela tava no carona. E aí quando abriu a porta, ela não tava. Quando eu abri a porta, todo mundo olhou que ela não tava, começou um outro 350Z cortar giro, e aí ela entrou. Diz aí, Foi animal. Isso foi muito sensacional, sensacional. A gente quer ouvir muito essas histórias aí. Bora. Bora lá? É isso. Obrigado, gente. Obrigadão, Jorge. Valeu, Bruno. Obrigado. É nóis, Pia. Obrigado por tudo aí. É o Drifter. Muito Drifter. Muita. É o Pitch Talk Garvaro e Grupo Filmin. Bora lá, galera. Valeu.